Graça e paz, família Betel, que Deus em Cristo abençoe a todos. Queridos, no dia 15 de novembro, era aproximadamente 3 horas da manhã, eu estava em um hotel em Joanesburgo, África do Sul. Estava eu e o Bispo Marlon, nós iríamos viajar no outro dia, como viajamos para a cidade de Beira, em Moçambique. Aproximando 3 horas da manhã, eu fui despertado pelo Espírito Santo de Deus e eu me levantei da cama, apesar de estar muito cansado por causa da viagem, mas o Espírito Santo de Deus falava comigo naquela madrugada: levanta, porque eu quero falar com você. Eu levantei, coloquei a minha camisa, coloquei um paletó e de repente, apanhando a Bíblia, eu desci, passei pela recepção e fui até um jardim bem na entrada daquele hotel e eu me assentei para falar com Deus. Orando ao Senhor, o Senhor Deus começou a colocar no meu coração qual era a sua vontade, qual era o seu querer para este próximo ano, que é 2025. E o Senhor começou a me fazer lembrar das 7 cartas de Apocalipse. O Senhor começou a me lembrar da dispensação da graça que já está chegando ao fim. E eu li então a carta escrita à igreja de Laodiceia, eu li ainda naquela madrugada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me disse: olha, ainda que vocês estão vivendo no tempo da igreja de Laodiceia, mas você faz parte da igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Eu glorifiquei ao Senhor em saber que todos nós servimos ao Senhor, nós fazemos parte da igreja fiel, que é a igreja de Filadélfia. Então eu abri a Bíblia e comecei a ler. Quando chegou no versículo 8 do capítulo 3, está escrito assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu comecei a meditar sobre o que o Senhor estava me falando com respeito ter diante de nós, como igreja, uma porta aberta. Eu comecei a buscar do Senhor e meu coração foi se alegrando ao entender que o Senhor havia colocado diante de nós, como igreja fiel, igreja de Filadélfia, uma porta aberta. E eu continuei ao glorificar o Senhor, lendo ainda as Escrituras, e de repente eu cheguei no capítulo 4, queridos, no capítulo 4. E antes de ler o capítulo 4, eu me lembrei de algo, que eu fui despertado ao ouvir o toque como se fosse um toque de trombeta. Parecia um toque de trombeta e eu apanhei a bússola, liguei o celular, coloquei na bússola do celular e eu comecei a observar que o toque estava vindo do norte. O toque ele vinha do norte. Foi isso que me despertou, foi isso que me fez levantar para buscar ao Senhor. De repente, ao chegar no capítulo 4, o Senhor, ele começa a me falar novamente de uma porta. Está escrito assim no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Depois destas coisas, o Senhor começou a me mostrar que depois destas coisas, depois de ter passado tudo isto, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como voz de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui. E eu continuei lendo o versículo que diz: e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, o Senhor já me falou nesta madrugada sobre 2 portas, que o Senhor colocou uma porta diante de nós, que ninguém pode fechar. E agora o Senhor me mostra, quando João ele olha para cima e ele ouve a voz como a voz de trombeta e ele vê uma porta aberta e uma voz dizendo: sobe, sobe, que eu te mostrarei. E Deus começou a colocar no meu coração: 2025 será um ano em que você não vai contemplar as coisas apenas no horizontal. Quando você contempla as coisas no horizontal, quando você contempla o ministério, sua vida, sua família, no horizontal apenas, você vê as lutas,
Você vê as dificuldades, você vê os muros, você contempla as muralhas. Mas quando você sobe, quando você é levado além das nuvens, quando você sobe e recebe então uma visão como visão de águia, e você olha para baixo, você contempla diferente, queridos. Não existe obstáculo que para diante de você, ou você não para por causa de obstáculo nenhum, porque agora você está olhando de cima para baixo. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me dizer nesta palavra? O que o Senhor quer me falar com respeito a isto? E o Senhor então disse para mim: Josué, 2025, a quarta parte de um século, algo vai acontecer. É um ano em que vocês serão levados a olhar de cima para baixo. É um ano que vocês vão contemplar com o olhar de águia. É um ano que vocês irão atingir objetivos neste ano, porque 2025... Vamos! Vamos! Vou avançar, chegou o tempo. Meu Deus honrará a minha fé. Eu creio! Enquanto eu me movimento, eu sei Ele guiará os meus pés. Renunciarei ao que for preciso. Portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Será o ano do crescimento. Será o ano em que nós iremos crescer. Será o ano que nós seremos levados a ter maturidade a mais espiritual. Portanto, 2025 será o ano do crescimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe e receba esta profecia. A partir de 2025, você estará vivendo os melhores 7 anos da sua vida. Você vai viver os melhores 7 anos da sua vida. 70 em 7 está começando agora e a sua vida nunca mais será a mesma. A partir de hoje, a partir do término de 2024, o ano da santificação, nós então iremos colher aquilo que separamos para o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, rica e poderosamente. Receba um abraço e feliz 2025, o ano do crescimento. Deus abençoe, graça e paz.